Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos em mais uma manhã dominical, mais um dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos. Estamos aqui no nosso templo para render ao Senhor ações e graças. Ainda estamos com algumas privações, privados de realizar algumas coisas, como divisão das classes, escola dominical, mas isso não nos impede de estarmos unidos e reunidos para adorarmos ao Senhor dentro das observações que foram feitas para cada reunião presencial. Fiquemos em pé neste momento. Os amigos que estão nos assistindo, nos acompanhando, sejam bem-vindos, que o Senhor esteja abençoando nossas vidas nesta manhã, que possamos cultuar ao Senhor, celebrar a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Elevemos a Deus uma palavra de oração neste momento. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui, ó Deus, reunidos como servos teus, mesmo que de forma, ó Deus, limitada em termos de número de pessoas, mas nós estamos aqui, ó Deus, para cultuarmos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela noite que passou, pelo sono, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, que possamos nos alegrarmos e nos regozijarmos em Ti, ó Pai. Recebe desde já a nossa adoração, o nosso louvor. Toda glória, toda honra sejam dadas tão somente a Ti. Abençoa os irmãos que estão aqui no templo, ó Deus. Da mesma forma, aqueles que estão a nos acompanhar através desta transmissão. Fala conosco esta manhã, que haja um diálogo entre nós e o Senhor, entre o Senhor e nós. Em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 124. Salmo 124. Acompanhemos a leitura da palavra do Senhor. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem assentar por sua palavra lida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar do nosso cenário duas músicas. Convido a irmã Nalva, 486 e depois o 102, nosso cenário, salmos e hinos. Vamos celebrar ao Senhor. Graça e paz. 486. Vigiar e orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça o dia, calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Bem de
2. Sossegai. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de treva, não temos um Salvador. Não se dita que morramos, pode assim dormir. Quando a cada momento nos vemos, já preste a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz gozar. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, te implora, vem me acudir. Ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz gozar. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá afinar. Fica ao meu lado, ó mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz gozar. Amém. Convido o pastor Claudinei. Vamos fazer um momento de oração. Nós estamos passando por uma pandemia já há alguns meses e a igreja tem orado, né? E não podemos deixar de orar por aqueles que estão enfermos e agradecer ao mesmo tempo por aqueles que foram curados, porque o número de curados também é muito grande para a glória do nome do Senhor. Vamos estar fazendo um clamor, levantando um clamor por nossa nação e ao mesmo tempo orando por nossa igreja. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos.
Louvamos a Deus pela presença dos que estão hoje aqui no templo e também por aqueles que, através da live, estão nos acompanhando. Alguns que não podem estar conosco por conta da enfermidade, mas a mão poderosa do Senhor está aí com você. E a gente louva a Deus por isso. Apenas para lembrar aos irmãos, aqueles que estão acompanhando pela live, que quando chegar no momento da pregação, a gente vai encerrar e reiniciar de novo, para você não ficar perdido aí no tempo. Irmãos, vamos orar, né, por conta dessa virose, desse vírus que o pastor falou, aqueles que já foram infectados, mas a gente agradece a Deus por aqueles que também já foram curados, né? Muitas vezes a gente fica relembrando só das tragédias e das perdas, mas a palavra de Deus fala que nós temos que contar as bênçãos, né? Então conta as bênçãos, vamos trazer à memória aquilo que traz esperança a cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero te louvar e te agradecer o privilégio de estarmos hoje aqui na tua casa de oração, buscando a tua presença, louvando, glorificando e exaltando o teu santo e excelso nome. Ó Deus querido, te agradecemos pela vida do teu servo, pastor Enoque, que está conduzindo esse trabalho, o teu servo que tem essa responsabilidade, Pai, da superintendência da nossa escola bíblica dominical. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos departamentos, de cada uma das classes, Senhor, que mesmo não podendo estar aqui presencial, mas estamos aqui para ouvir a tua palavra e nos lares também acompanhando esse momento, Senhor, e se alimentando da tua palavra. Deus querido, queremos te pedir, Senhor, pelo nosso país, o Brasil, que vem enfrentando essa grande pandemia, como o mundo inteiro está enfrentando, Jesus, que tu possa dar sabedoria aos nossos governantes para, nesse momento, Senhor, crucial, estar administrando de forma, Pai querido, que possa tudo isso ser amenizado, dando sabedoria e orientação, Senhor, para que eles possam fazer de acordo com a tua vontade. Queremos te pedir, Pai, e te agradecer por aqueles que estiveram sendo contaminados, Senhor, por esse vírus, mas pela tua misericórdia, pela tua graça, alcançaram a tua benevolência, Pai, e já estão recuperados, curados, novamente de volta, Senhor, à sociedade, de volta ao seio da família, para continuar aqui fazendo a tua vontade e te servindo. Deus querido, queremos te pedir também por aqueles, Senhor, que perderam algum ente querido, que ainda estão enfrentando problemas, Senhor, relacionado a tudo isso, que a tua mão poderosa possa ir ao alcance de cada um agora, Senhor, restabelecendo a saúde, dando vigor, Senhor, orientação, Jesus, escape, ó Deus, cuidando tanto da parte física quanto da parte psicológica, Senhor, para que os teus filhos, Senhor, possam estar com a saúde completa, espiritual e material, para louvar, glorificar e exaltar o teu nome. Sê com o teu servo hoje, Pai, que irá transmitir a palavra aos nossos corações, que possamos estar atentos para ouvir, Senhor, aquilo que tu queres falar, e saímos daqui alimentados por essa palavra, Senhor, porque sabemos que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ó Deus querido, continua dando-nos um dia abençoador diante da tua presença, Senhor, e que tudo que façamos aqui seja para glorificar e te exaltar na beleza da tua santidade. Ó Deus, tudo isso eu quero te pedir com perdão dos nossos pecados e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Ainda Amém. em pé, irmãos, vamos pedir ao pastor Claudinei para fazer a leitura do Salmo 134, logo após o Ministério de Louvor da igreja vai conduzir um momento de louvor. Salmo 134. Salmo 134. Você que está em casa pode abrir a palavra de Deus também e acompanhar essa leitura juntamente conosco. Salmo de número 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Irmãos, pode sentar.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais um louvor para o momento do ofertório. Convido o presbítero Cabral para acolher o momento, fazer o momento do ofertório. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra levantemos nossas mãos, te adoramos, digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, que grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outra além de ti, não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra igual a ti, não há outra igual a ti, Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está neste lugar. Alegre-se, porque Deus é o nosso Deus que conduz a história do seu povo, mesmo em meio às tempestades. Convido o presbítero Cabral para agradecer a Deus por este momento do ofertório. Paz do Senhor a todos. Oremos. Pai amado, Deus Santo, Deus da eternidade, graças te dou, Senhor Jesus, por cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor Deus, entrando em comunhão contigo, Pai. Abençoa cada um daqueles que estão em casa, que não puderam chegar na tua casa, Senhor Deus. Contempla a luta de cada um, Deus, e nesse momento queremos te agradecer, Senhor Jesus, pelas ofertas e pelos dízimos entregues à tua casa, Senhor Jesus, para que a tua obra tenha mantimento, Senhor Jesus. Para que o Senhor possa abençoar aqueles que te ofertaram e que entregaram aquilo que é um mandamento do Senhor, Pai. Abre porta de emprego para aqueles que estão precisando. Contempla a luta daqueles que não puderam te ofertar, Senhor Jesus. Mas contudo o Senhor sabe da necessidade de cada um de nós e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E é por isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, pode sentar, cantar mais um louvor.
ao Senhor. O nosso Deus está neste lugar, mesmo com gemidos e palavras. Deus está nos acompanhando, está lapidando nossas vidas, está trabalhando para o nosso bem. Com gemidos e palavras não posso explicar, porque leva ao Pai a minha intercessão. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Sou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Se servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem chorar. Tuas lágrimas meus olhos enxugarão, como sinal que tu estás neste lugar. Glória ao nome do Senhor. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença o meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. sofrer contigo é melhor do que porque às vezes não consigo nem falar. Tuas lágrimas meus olhos enxugarão, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. E é o pastor Claudinei que vai fazer uma oração neste momento, colocando diante do Senhor a exposição da sua palavra, que será feita logo em seguida. Glória a Deus. Então vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos estar orando ao Senhor, lembrando aos irmãos que estão acompanhando que vai ser encerrado a live devocional para começar o momento da mensagem. E você retorna aí cultuando conosco. Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por esses louvores que foram entoados ao teu nome. Que tu recebas, Senhor, nos altos céus. A nossa gratidão, é o culto racional qual temos a te oferecer como oferta viva, santa e agradável. Te louvamos pela vida do teu filho, Pai, que tem essa responsabilidade de trazer a palavra aos nossos corações, que através do teu Espírito Santo
Tu possa usá-lo, Senhor, para ministrar, Senhor, e assim sairmos daqui alimentados pela Tua palavra. Ser com aqueles, Senhor, que estão nos seus lares, que junto conosco eles possam assim estar compartilhando esse momento tão especial, aprendendo mais de Ti, colocando Tua palavra nos corações, Senhor, para estar fortalecido, vencer, Senhor, toda essa problemática e esses dias maus. Ó Deus querido, isso queremos Te pedir e Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos compartilhar a palavra de Deus. João capítulo 6, verso 16 em diante, até o verso 21. Texto bastante conhecido. Leamos a palavra do Senhor. Verso 16 de João capítulo 6. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai, por Tua palavra lida, Senhor Deus. Ajuda-nos a refletirmos nesta santa palavra e a aprendermos aqui, ó Deus, o que Tu queres, ó Deus, nos ensinar. Em nome de Jesus, eu quero levar cativo as nossas mentes a obediência da Tua palavra. Ser com os irmãos aqui no templo, ser com aqueles que estão a nos acompanhar. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, nós vamos estar compartilhando esta palavra com o tema Jesus, o Senhor dos ambientes. Este aqui é o quinto milagre que Jesus realiza, que João registra aqui no seu livro. Quinto milagre, se você for olhar desde o início, vai ver que este é o quinto milagre. Era tarde, Jesus havia acabado de realizar a multiplicação de pães e peixes, e você vai ver que o povo estava ali arrodeando Jesus, querendo proclamar Jesus rei, ali politicamente falando, achando que Jesus era o homem do momento, por sua fama. Então vamos proclamar Ele rei, vamos eleger Ele para ser aqui o rei aqui do nosso território, e vai dar tudo certo. Mas diz o texto que Jesus, sabendo que o povo estava ali querendo levar Ele para proclamar rei, Jesus, Ele retira-se dali e vai para o monte orar. Jesus despede a multidão, manda o povo embora e vai orar, vai para o monte orar, porque Ele sabia que não podia se deixar levar por aquelas coisas momentâneas que o povo estava ali fazendo. Olha, vamos proclamar Ele rei. Jesus não veio para ser aqui, para ficar reinando ali e politicamente falando. Jesus veio para reinar em nossas vidas, para tomar o rumo de nossos barcos, para dirigir, para direcionar nossas vidas para um reino celestial, um reino onde seu Pai é louvado e glorificado. Era tarde, Jesus sobe para o monte orar. Enquanto isso, os discípulos, eles seguem em viagem para Cafarnaum, vai atravessar o mar,
vai seguindo para Cafarnaum para esperar Jesus lá do outro lado. Jesus havia ido orar, mas já estava tarde. Os discípulos estavam em alto mar e Jesus não havia chegado. De repente, o texto mostra que surge uma tempestade em alto mar. Os discípulos estavam sofrendo com essa tempestade. O mar ficou muito agitado. O barco deles certamente não era um barco grande. E tudo isso é complicado no momento de uma grande tempestade. O Senhor Jesus estava distante, orando, e sabia o que estava se passando com os seus discípulos. Mas mesmo Jesus não estando presente ali corporalmente, ele sabia que os seus discípulos estavam em apuros, em alto mar. E esse Jesus que estava no monte orando, desce, anda por sobre as águas, para socorrer aqueles que estavam caminhando com ele. Esse Jesus é o Senhor dos ambientes. Às vezes, se for preciso, ele vai vir por sobre as águas para nos socorrer, porque ele é poderoso para fazer isto. Os discípulos estavam numa caminhada de aprendizado com Jesus. Os discípulos haviam acabado de ver Jesus realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Estavam admirados, talvez até em seus corações perguntando: que homem é este que faz coisas extraordinárias aos nossos olhos? Ainda hoje, Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, está ciente do que se passa ao meu e ao seu redor. E se for preciso, Ele vai andar por sobre as águas agitadas em nossas vidas, mas Ele vai vir nos dar a vitória, porque Ele é poderoso para fazer isso. E eu quero compartilhar aqui algumas coisas para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, todos nós estamos sujeitos a passarmos, irmãos, por tempestades repentinas e violentas. Mas confie, Jesus ele vai vir lhe ajudar. Os discípulos estavam atravessando o mar, na certeza de que iriam chegar do outro lado, a Cafarnaum. Mas repentinamente surgiu essa tempestade, esse vento forte, que deixou os discípulos preocupados, apavorados, com medo. O mar da Galileia, amados, é um mar que está sujeito a ter tempestades repentinas e violentas. Os ventos descem pelo vale do Rio Jordão a uma grande velocidade e quebra. E quando chega ao mar da Galileia, provoca ondas imensas, grandes ondas. Foi o que aconteceu naquele dia, quando os discípulos estavam em alto mar. Então não é seguro para barcos pequenos que estão neste momento no mar. Certamente o barco dos discípulos era um barco pequeno, e eles estavam agora em apuros. O que fazer? Eu pergunto aos irmãos: Jesus sabia que a tempestade se aproximava, sim ou não? Claro que sim, Jesus sabia. Então por que Jesus permitiu que os seus discípulos
deliberadamente passassem por esse perigo, por essa situação perigosa. Meus irmãos, Jesus sabe o que faz. Muitas vezes, nós erramos em nossas atitudes, em nossas decisões, em nossas escolhas. Mas Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe o que faz. E muitas vezes, se for necessário, Jesus vai permitir situações adversas em nossas vidas. O mar vai ficar agitado, o mar vai ficar bravio, mas Ele vai chegar com providência, porque Ele guarda os seus. Ele está nos acompanhando, Ele está nos guiando. E não significa dizer que por Jesus está conosco, nos guiando, nos acompanhando, que nós não teremos o mar de nossas vidas agitado. Não, vamos ter sim, mas nós temos o Jesus que está conosco, nos acompanhando, e Ele vai chegar no momento certo para nos socorrer, porque Ele é o Senhor poderoso para fazer isso. Os discípulos estavam na caminhada de aprendizado, como eu disse, com Jesus, no discipulado com Jesus. E às vezes era necessário que Jesus permitisse situações como esta, para provar a fé dos seus discípulos. E ali Ele tirar lições preciosas para a vida deles. Às vezes, irmãos, surgem tempestades por conta da nossa desobediência ao Senhor, como foi o caso de Jonas. Desobedeceu e sofreu por conta da sua desobediência. Mas às vezes nós passamos tempestade também por estarmos obedecendo ao Senhor, como foi o caso aqui dos discípulos. Jesus certamente mandou eles atravessarem. Você for ver em outros textos aqui, João não relata isso, mas mandou eles atravessarem para chegar a Cafarnaum. Eles estavam em obediência. E mesmo assim surgiu aquela tempestade. Isso mostra, amados, que mesmo em obediência, eu e você, nós não estamos livres destas tempestades repentinas que surgem em nossas vidas. Mas saiba de uma coisa: essas tempestades, elas não vão nos destruir. Sabe por quê? Porque Jesus sempre vai chegar ao nosso encontro. Sempre Ele vai vir ao nosso encontro para nos dar a vitória, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E assim como Ele fez com os discípulos, amados, Ele faz conosco para nos moldar. Às vezes Deus está nos moldando em meio às tempestades de nossas vidas. E Ele precisa, a grande verdade é que Ele precisa equilibrar nossas vidas, para nós não nos tornarmos orgulhosos e cairmos. Às vezes o orgulho quer tomar conta do nosso coração, e aí a gente se esquece que nós estamos a serviço do Rei, nós dependemos dEle para todas as coisas em nossas vidas. Então Deus aqui acolá está lapidando, está trabalhando para nos moldar, para equilibrar nossas vidas. Os discípulos certamente estavam extasiados, admirados. Olha, Jesus acabou de realizar um grande milagre, multiplicou pães e peixes. E foi preciso que eles passassem por esta tempestade para aprenderem a confiar mais no Senhor. Talvez eles estivessem alimentando a ideia: agora nós podemos, porque nós vimos o Senhor realizar e isso e tal, então agora nós podemos. Nunca se esqueça de que você depende do Senhor. Por mais graça de Deus em nossas vidas, nós sempre dependemos do Senhor e precisamos aprender a confiar no Senhor cada dia mais. Eu concordo com o escritor Warren Wiersbe, que ele diz o seguinte: a alimentação dos 5.000 foi a lição, e a tempestade foi a prova depois da lição. Eles aprenderam.
com a multiplicação dos pães e peixes. E agora em alto mar eles estavam sendo provados a aprenderem a confiar no Senhor. Então, meus irmãos, se Ele permite momentos difíceis em nossas vidas, é porque Ele está nos provando e trabalhando em nossas vidas, nos lapidando. Quando tudo parecer difícil, sabe de uma coisa: quando tudo parecer sem saída, confia, Ele vai chegar, Ele vai vir em nossas vidas. Às vezes pode até parecer demorado. Jesus está demorando, né? Humanamente falando, Jesus está demorando a dar resposta, Jesus está demorando a chegar. Talvez esse fosse o pensamento dos discípulos: cadê Jesus? Já se faz noite, Jesus demorou. Mas, meus irmãos, Ele sempre vai chegar na hora certa, no momento certo de nossas vidas. Se o mar da sua vida está agitado, mantenha confiança no Senhor, que Ele vai te ajudar. Em segundo lugar, uma segunda lição que eu aprendo aqui é que em qualquer situação nós precisamos aprender a esperar no Senhor, porque Ele é um Deus que sempre vai nos surpreender. O verso 19 diz que eles haviam navegado uns 25 a 30 estádios, e Jesus foi ter com eles andando por sobre as águas. Os discípulos haviam, amados, se distanciado ali uns 5 a 6 quilômetros. Estavam em alto mar. Isso, do ponto de vista humano, significa que eles estavam em grande perigo em alto mar, quando surgiu aquela tempestade. Eles provavelmente estavam no lugar mais profundo, no centro do problema, em alto mar. E no momento exato, quando eles ergueram os olhos, olharam, viram Jesus chegando por sobre as águas, aproximando-se do barco. Tiveram medo, porque não conseguiram identificar que era Jesus que estava chegando. E aqui eles presenciaram mais um milagre: Jesus andando por sobre as águas. O mestre estava vindo por sobre as águas do mar da Galileia. E eles foram tomados de temor até que Jesus chegasse e dissesse que era Ele. Jesus está ensinando a eles aqui, irmãos, que Ele não desampara os seus. Ainda que, se for preciso, Ele vai vir por sobre o mar agitado de nossas vidas, para estar diante de nós. Quem serve a Jesus precisa ter essa confiança. Você pode olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para frente, olhar para trás, não ver nenhuma perspectiva. Mas se nós fizermos como o salmista, levarmos nossos olhos para o Senhor, nós teremos a certeza de que Ele virá ao nosso socorro. Foi assim com os discípulos. Jesus estava vindo por sobre as águas, porque Jesus sabia a dificuldade que eles estavam enfrentando. Jesus sabia que eles estavam apavorados, estavam trêmulos, com medo. E ainda mais como Jesus se aproxima, eles não se identificaram Jesus. Ah, é um fantasma, será que é um fantasma que está vindo? E agora aumentou o medo. Mas Jesus surpreendeu aqueles discípulos, andando por sobre as águas. Nunca se esqueça de que, se você está caminhando com Jesus, em qualquer situação, aprenda a esperar nele. Se Jesus mandou, se Jesus ordenou para os discípulos atravessarem, eles deveriam ter a certeza de que Jesus iria chegar. E se prepare, porque Ele pode vir da maneira que menos você espera.
o que aconteceu com os discípulos. Não esperavam Jesus andar sobre as águas. Mas, como eu disse, eles estavam numa caminhada de aprendizado com Jesus. Eles estavam aprendendo. Jesus iria cada vez mais se manifestar de maneiras diferentes para eles aprenderem a confiar no Senhor de suas vidas. E como o Senhor dos ambientes, Jesus mostrou que tem poder e anda sobre as águas mais bravias de nossas vidas. Em terceiro lugar, uma terceira lição que eu aprendo aqui: somos muitas vezes abalados na tempestade, e o medo e o pânico querem nos invadir, querem ocupar o nosso coração. Mas aquele que é Senhor dos ambientes, Ele tem o controle de tudo em suas mãos. E Ele diz: sou eu, não tenham medo. Foi isso que Jesus disse com os discípulos. Às vezes podemos achar que o Senhor está bem longe de nós, irmãos. Mas o tempo todo Ele está a orar por nós e está conosco. Jesus foi orar. Seus discípulos estavam em alto mar, passando por um momento de adversidade. Mas Jesus estava orando. E esse Jesus que estava orando, Ele desce do monte e vai ao encontro dos seus. Quando a noite parecia mais escura, Ele estava ao lado dos seus discípulos, entrando no barco, entrando naquele local ali, para trazer sossego e a paz que eles tanto esperavam. Eles a princípio não o reconheceram, deram lugar ao medo. Mas quando ouviram a voz do Mestre, sou eu, eles puderam identificar: chegou o nosso Mestre, chegou aquele que é o Senhor dos ambientes, e Ele veio por sobre as águas. Este é o nosso Senhor. Ele está aqui nesta manhã, Ele está aí na sua casa, Ele vai andar por sobre as águas, Ele vai nos dar vitória, porque Ele é poderoso para fazer isso. Como você está em meio à tempestade? Nós estamos passando por uma pandemia que parece interminável. E eu pergunto: como é que você está em meio a esta tempestade que você está enfrentando? Será que o medo e o pânico já tomou conta do seu coração? Muitas vezes Jesus está agindo e nós não reconhecemos. E a tendência é que nós apertemos lá o sinal de emergência. Calma. Jesus está dizendo: sou eu. Não tem mais. Quando Jesus fala, cessa o medo e chega o sossego. Vale a pena servir a Jesus. Depois de ouvirmos a sua voz confortante e lembramos que as ondas que nos causaram medo estão debaixo dos seus pés, irmãos. Vale a pena confiar no Senhor, que é o Senhor dos ambientes. Em meio à tempestade, não deixe o medo dominar o seu coração. Não deixe o pânico invadir o seu coração. Jesus está com você e ainda hoje Ele é o mesmo que diz: sou eu, não temas, não temais, sou eu. Jesus, Ele é o único que aquieta a alma aflita. Os discípulos estavam aflitos, mas Jesus chegou no momento certo para aquietar o coração dos discípulos. Você está seguindo ao Senhor? Se você está com medo, se você está aflito, eu quero dizer para você esta manhã: Jesus é o remédio para aquietar a tua alma aflita. Confia no Senhor. Não cai uma folha sem que seja a permissão do Senhor. Deus é o Deus dos ambientes. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Se Ele disser
cessou, acabou. Acabou a tempestade, acaba tudo, porque Deus, Ele tem poder para fazer isso. Por isso vale a pena confiarmos nele. Uma quarta lição que eu aprendo aqui é que Jesus quer que entendamos que nada é impossível para Ele. E que a cada experiência que temos com Ele, amados, é para amadurecer a nossa fé. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles haviam presenciado ali um milagre de pães e peixes. Então estava fortalecendo a sua fé. Agora vai passar por uma tempestade em alto mar, um vento forte, bravio. A fé estava sendo amadurecida e provada. Quem sabe que o Senhor, com essa pandemia, não está querendo ensinar muitas coisas para nós? Certamente que sim, irmãos. A igreja precisa ser despertada. E mesmo após ver o milagre da multiplicação dos pães e peixes, parece que ainda os discípulos não haviam percebido que nada era impossível para o seu mestre, para Jesus. Na mente deles, Jesus deveria vir ao barco, vir de barco a encontrar com eles, e nunca por sobre as águas. Mas Jesus, ele não age de acordo com a lógica humana. Muitas vezes ele vai nos surpreender. Muitas vezes ele vai chegar de maneira surpreendente e estranha. Pois é, irmãos, Jesus age dessa forma. Muitas vezes nós não vamos entender a lógica de Jesus trabalhar. Mas saiba de uma coisa: tudo que ele faz perfeitamente bem. Ele nunca vai errar nas suas decisões. Sempre ele quer nos ensinar algo, da forma que ele trabalha, das diferentes formas que ele trabalha. Se ele andou por sobre as águas, ele estava mostrando aos discípulos que ele é o todo-poderoso Deus do impossível, e nele você pode confiar. Ele mostrou aos discípulos que ele usa as tempestades e ele vem por cima dela, porque ele tem o controle das tempestades em nossas vidas, porque ele é o Senhor dos ambientes. Ele andou por sobre as águas, mostrando aos discípulos: olha, eu estou no controle. Ainda que o barco balance de um lado para o outro, eu estou no controle, porque eu tenho poder. Eu sou o Senhor dos impossíveis. Você crê nisso? Será que na sua vida você nunca pensou que isso ou aquilo não tinha mais jeito? Ou será que muitas vezes não ficamos pensando como é que Jesus vai fazer para mudar essa situação, para mudar isso aqui, este quadro? Como é que Jesus vai fazer para mudar determinada situação? Será que Ele vai fazer mesmo? Meus irmãos, o que nós temos que fazer é confiar. O restante é com o Senhor. A forma que Ele vai fazer é com Ele. A maneira que Ele vai vir é com Ele. Ele achou melhor ir por sobre as águas, estar com seus discípulos. E Ele foi, Ele ensinou lições preciosas, como Ele tem ensinado para nós. O que devemos fazer, amados, é acreditar que Jesus, Ele pode vir e fazer como Ele quer e realizar um milagre, porque nada é impossível para Ele. Por fim, uma última lição que eu aprendo aqui é que quando Jesus entra em nosso barco, amados, e assume o controle, Ele nos conduz com segurança ao nosso destino. Foi isso que aconteceu aqui com os discípulos. Veja lá o verso 21. Então eles, de bom grado, receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Meus irmãos, eu concordo com William MacDonald quando ele diz o seguinte: quando os discípulos perceberam que era Jesus,
Logo receberam-no prontamente no barco. E logo descobriram que já estavam em segurança no seu destino. Aqui temos um milagre relatado, mas não explicado. Eles não precisavam mais remar para chegar ao outro lado. O Senhor Jesus os trouxe ao seu destino. Que pessoa maravilhosa Ele é. É verdade, irmãos. De repente Jesus entra no barco e diz o texto aqui que ele foi recebido de bom grado depois que os discípulos souberam que era Jesus. E logo o barco chegou ao seu destino. Quando Jesus ele vai estar conosco, sempre nós chegamos ao nosso destino. Ainda que surjam adversidades, algo tentando nos tirar do foco, Ele é poderoso para nos fazer chegar a Porto Seguro. Os discípulos aprenderam muitas coisas naquele dia. Eu quero me dirigir a você que está caminhando com o Senhor. Às vezes você não entende tudo o que está acontecendo. Às vezes surgem algo repentino e você não compreende o porquê. Às vezes surge uma tempestade do nada. Você olha assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Aonde está o Senhor? Às vezes nós fazemos essa pergunta. Aonde estás? Será que o Senhor não está vendo isso? Ele está vendo. Ele está a interceder por nós. Mas saiba de uma coisa. Ele nunca vai deixar o seu barco naufragar. Mas pastor, está difícil, está doendo muito, está muito complicado. É verdade. Mas assim como Jesus chegou no momento certo em alto mar, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele vai chegar no momento certo, no alto mar, para estar com você, para estar do seu lado, para estar dizendo, sou eu estou aqui, não temas, confia, eu sou o Senhor. Ele vai entrar, Ele vai trazer paz, Ele vai trazer resposta, ainda que seja aquilo que você não estava esperando, mas saiba de uma coisa, Ele vai trazer surpresa, porque Ele é poderoso para fazer isso. Ele pode vir com surpresa, Ele pode fazer diferente do que aquilo que você estava esperando. Aconteceu com os discípulos. Eles nunca esperavam Jesus andando por sobre as águas. Mas Jesus chegou por sobre as águas, como o Senhor dos ambientes. Então, se você está seguindo a esse Jesus, acalma o teu coração, confia nele, e o mais Ele vai fazer por você, porque Ele é poderoso para fazer isto. E se Ele está permitindo a tempestade aqui, a tempestade ali, é porque Ele está trabalhando em nosso favor. Não desanime o coração. O Jesus que estava lá com os discípulos, Ele está aqui conosco. Ele está aí com você na sua casa. Se porventura tem alguém aqui a nos acompanhar, que ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, saiba de uma coisa:
Ele é aquele que quer entrar no barco da sua vida para dar um rumo, um novo rumo, e te fazer chegar ao porto seguro. Mas para isso você precisa reconhecer Ele como o Senhor da sua vida. Faça isto hoje. Se você ouviu a voz do Senhor, se você deseja seguir a Ele, saiba que Ele está com você. A ouvir a tua voz, se você clamar, se você o buscar, para recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele possa neste dia alcançar o teu coração e entrar no barco da tua vida e guiar, e ser o Senhor, o seu piloto, e ser o capitão desse barco, para a glória do nome dele. Meus irmãos, vamos louvar a esse Deus, a esse Jesus que é o Senhor dos ambientes. Quero cantar mais um louvor. Fiquemos em pé neste momento, vamos cantar. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Amém? Vamos louvar a esse Senhor poderoso. Pastor Claudinei vai cantar. Glória a Deus, como é bom, né, a gente ouvir a voz do Senhor falar aos nossos corações. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, contendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, contendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são, glória a Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo
ontem em fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, louvamos ao Senhor o privilégio de estarmos aqui na casa de oração, e nós queremos agradecer a presença de todos que puderam estar aqui, né? E em especial também nós queremos agradecer aqueles irmãos que por conta das restrições não podem estar, não é? Ontem nós estivemos visitando alguns, uma visita rápida que nós fazemos, às vezes não dá nem para entrar na casa da pessoa, né? É de fora mesmo. Graça e paz, irmão, olha para ele, dá um tchauzinho e vai embora, né? A gente passou lá na casa do nosso irmão Moacir, nossa irmã Lúcia e outros. E o interessante é que alguns, feito a irmã Neia e outros que estão em possibilidade de vir, né? Aí fica se justificando, né? Pastor, eu só vou voltar quando tudo acabar, viu? Eu digo amém, irmão. Não tem problema não. A gente entende, a gente compreende, sabemos da dificuldade que cada um enfrenta. Não está sendo fácil, né? Os irmãos sabem que você ficar em casa muitas vezes isolado dos familiares, né? Dos filhos, dos netos, dos parentes, isso para o psicológico muitas vezes não é bom, né? E quando isso é rápido, que na época quando começou a gente pensou que ia ser uma semana, né? Eita, para a semana acaba, mais um mês, 2 meses, 3 meses, aí a coisa, o parafuso começa a apertar, né? Os irmãos têm ouvido e visto, né? Através da mídia, como tem aumentado até a questão da violência familiar, né? Dentro dos lares por conta de tudo isso. E a gente tem que interceder e orar por isso, irmão, né? Orar pelos nossos familiares, né? Pessoas que não estavam acostumadas a ficar tanto tempo em casa assim, né? Tiago que fala muito, né? O contrário, Tiago fala pouco, né? O nosso tecladista que está aqui tocando, como ele está aqui, eu vou falar dele na frente de todo mundo, né? Aí um dia desse ele disse: pastor, eu não aguento mais ficar em casa o tempo todo. E é verdade, né? Você tem que voltar a trabalhar. Louvado a Deus que ele tem 2 meninas que não dá trabalho, né? São uma bênção. De vez em quando uma morde a outra, mas é assim. E a gente louva a Deus o privilégio de estarmos aqui, né? A gente agradece pela vida dos irmãos, o pastor Enoque, que é o superintendente da escola dominical, juntamente com a sua família. A gente louva a Deus pela sua vida. Como ele falou, a escola bíblica dominical ainda não está podendo funcionar na sua plenitude, né? Nós não estamos podendo nos reunir em salas de aula. Queremos avisar aos irmãos, aos adolescentes, né? O decreto do governador fala que crianças a partir de 11 anos, né, já podem vir à igreja. Então, se você é jovem e adolescente, né, não tem medo do corona, você pode vir, né? Faça a sua reserva e venha aqui adorar o Senhor. Estamos hoje pela manhã e vamos estar à noite, às 19 horas, no culto de louvor e adoração. E assim que tudo for liberado, nós estaremos voltando às nossas atividades, né? Ainda temos em torno de 4 a 5 revistas da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos que não adquiriram podem adquirir. Como agora nós voltamos aos nossos cultos presenciais, né? Mesmo com essa restrição, mas já facilita para a gente, né? Então, por exemplo, para você trazer a sua oferta, o seu dízimo, você pode trazer pela manhã na EBD, colocar na salva, à noite no culto que vamos ter aqui, né? E caso tenha alguma impossibilidade, não se preocupe, nós temos os diáconos, os presbíteros aqui da igreja. Eu também estou fazendo essa tarefa. A gente está fazendo essas visitas às casas dos irmãos e aproveitando para manter esta comunhão ao Senhor. Não esqueça de orar por aqueles que se encontram enfermos, né? A irmã Neuza, a irmã Lenice e vários outros irmãos que ainda encontram-se acamados, né? Então a gente agradece a presença de todos. Esse momento aqui na Escola Bíblica Dominical. Agradecemos ao Ministério Fruto da Adoração, que tem nos apoiado nessa tarefa, né? Ao Tiago, que tem nos ajudado aí nas transmissões. De vez em quando a gente tem um problema aí de cabo, né? O som fica meio ruim. Eu já disse, eu vou trocar o cabo por uma patente maior, um sargento, um tenente, porque o cabo está falhando, então procurar um mais poderoso, né? E a gente louva a Deus por isso. Queridos, orem pela nossa denominação, né? A gente louva a Deus porque Deus tem dado vitória. E os irmãos já estão cansados de ficar em pé, né?
Senta só um pouquinho, só para eu dar um avisozinho, daqui a pouco a gente levanta e ora. Eu quero compartilhar com os irmãos, pastor Ismael Ordilo, ele esteve conversando conosco, e uma notícia boa que ele nos deu foi o seguinte: não sei se vocês vão lembrar que no início da pandemia, a preocupação da aliança era com os missionários, né? E ficou até dito que praticamente a metade da contribuição que seria enviada para os missionários ia reduzir em 50%. Mas a gente louva a Deus, a fidelidade dos irmãos, a fidelidade das igrejas, aquelas que contribuíram. A notícia que nós recebemos, que até agora nenhum dos missionários deixou de receber as suas contribuições. Todos eles receberam, e não foi 50% não, foi 100%. Não houve corte não. A gente está conseguindo manter a integralidade dessas contribuições. Então é uma notícia maravilhosa, né? E a gente, mesmo em meio a este caos que está aí, mas Deus tem suprido as nossas necessidades, né? Então ore por Eduardo e Donária, né? Eles tiveram que sair de Pauini para a cidade mais próxima lá, para fazer o tratamento de saúde, já que eles adquiriram o Covid, né? Ore por Daniel, que está com aquele projeto de retornar, e mantenha a sua vida de comunhão com Deus, de oração, né? De leitura bíblica, para que Deus assim continue nos dando vitória, né? E nós louvamos a Deus que assim que isso passar tudinho rápido, eu acredito que talvez o mês que vem a gente já volte aí a poder adorar a Deus com 100% dos irmãos aqui na igreja, amém? Os irmãos não se preocupem, né? A gente sabe que de vez em quando a gente recebe algumas críticas, né? E crítica eu gosto muito porque elas sempre edificam, né? Nos ajudam a crescer, né? Nós sabemos que aqui no nosso bairro, em Caetés, há algumas igrejas, principalmente aquelas de ministério menor, né? Que estão funcionando na sua totalidade, né? E tem gente que diz: pastor, vai à igreja fulano de tal, está todo mundo indo. Irmãos, eu prezo pelo conceito da obediência. A Bíblia diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar, né? A Bíblia fala que nós temos que obedecer às leis e aos nossos governantes, né? Mesmo que eles sejam maus. Quando eles são maus, aí nós temos que orar por eles, né? Colocar nossa vida diante do altar em oração. Então o princípio da obediência começa no lar, em casa, né? Um dia desse eu estava escutando, acho que foi o pastor Hernandes Dias Lopes falando isso, né? Ele disse: olha, se você na sua casa tem filhos que não obedecem os pais, imagine o resto. Se ele não obedece o pai e a mãe, imagine o pastor, imagine o professor da escola, o governante, o patrão, a sociedade, os governantes e tudo em si. Então veja que o princípio da obediência vem lá do berço, né? Primeiro, obedecer a Deus, e segundo, às autoridades constituídas. É por isso que a nossa igreja ela tem mantido esse princípio da obediência. Estamos fazendo os cultos, mas os irmãos, louva a Deus que vocês entenderam, estão vindo de máscaras. Eu sei que é horrível, né? É ruim, irmão. Você falar, né? A gente já foi, quando sai, às vezes vai para um lugar assim, é uma coisa terrível, né? Mas eu acredito que depois isso vai tranquilizar. E agradeço a Deus que vocês têm compreendido e temos podido estar aqui e servir e glorificar esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, quando a gente voltar à escola bíblica dominical, com a divisão de classes, aí estaremos voltando com as nossas lições, viu? Então, você que está em casa, os irmãos estão aqui, guarde a sua revista. Cuidado para não guardar bem guardado e depois não saber onde colocou, né? Tem gente que é assim, guarda tão guardadinho que depois não se lembra nem onde foi que estava. Aí você vai ter que comprar outra, viu? E eu tenho. Pode me procurar. Então vamos nos colocar em pé. Não sei se o pastor Enoque tem mais algum aviso. Vamos estar orando a Deus. E eu vou convidar o nosso irmão presbítero Nicolau. Ele está de máscara, mas eu desconfio foi porque ele tirou o bigode, viu? E para esconder ele botou a máscara. Ele vai estar orando. Tem outro microfone aí, Tiago? Aqui. Oi? É o quê? Temos vagas, não é? A gente pode ter uma média de 30 pessoas. A gente não está contando com aqueles que estão aqui na frente, né? Nem comigo, né? O pastor não conta.
é interessante. Uma vez a gente, essa foi um negócio da União Feminina. Aí disseram assim, é só para as mulheres. Aí a irmã disse, mas o pastor pode ir. Eu digo, o pastor não tem sexo? Aí, novamente agora, né? A gente não está contando aqui com a nossa liderança, porque fica no apoio, né? Mas a gente está contando só os irmãos que estão aí sentados nos bancos. Então eu acredito que em torno de umas 30 pessoas. Outra coisa que a gente não tinha, na primeiro culto que a gente fez, a gente não observou, mas nesse novo decreto já foi colocado, né? Que as pessoas que fazem parte da mesma família, né? O marido, a esposa, os filhos, feito Felipe está ali abraçado com Rebeca, pode se aglomerar, né? Porque é uma coisa incoerente, né? Em casa você está aglomerado aqui, e aqui não pode, né? Então a família pode estar junto, né? Moacir, Lúcia, Rebeca e Felipe, Geraldo, Maria, Sônia, Nicolau, eu e Silvia, né? E a Cabral e Daiane, Amanda e Luca, e assim por diante. Então os casais podem estar juntos, aí já facilita, né? Já vai caber mais gente. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, e logo após a oração a gente vai assim impetrar a bênção apostólica. Graça e paz, irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento qual Ele nos tem concedido. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento nós queremos te dar graças, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos por este trabalho, por este culto nesta manhã, ó Deus, onde estivemos, ó Deus, compartilhando, ó Deus, nesta manhã com os nossos amados irmãos, ó Deus. Somos gratos a Ti, meu Deus, pela Tua palavra que foi ministrada, ó Deus, através do Teu servo, o pastor Enoque, ó Deus, palavra do céu para os nossos corações, ó Glória Pai, para o nosso crescimento, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, por este momento único, ó Pai, que o Senhor nos tem concedido. Amém, Jesus. Deus, continua, meu Deus, falando com o Teu povo, ó Pai. Continua, meu Deus, suprindo as necessidades na Tua casa. Ó Deus, continua, meu Deus, com as Tuas mãos estendidas sobre as famílias, ó Deus, da Tua igreja, Pai, fortalecendo, ó Deus, suprindo toda e qualquer necessidade, Pai. Continua, meu Deus, conosco, ó Pai, nos concedendo um dia de paz, um dia de livramento, um dia Glória na Tua a Deus. presença, Pai. Desperta aqueles, ó Deus, que estão em casa, ó Pai, aqueles que podem vir à Tua casa, ó Deus, para cultuar o Teu nome juntamente Sim, com meu os Deus. demais. Deus, que eles possam despertar, meu Pai, e vir à Tua casa, meu Deus, porque este é o lugar de adoração também, meu Deus, o Glória a lugar Deus. onde o Senhor se faz presente. Deus, nos leva em paz para os nossos lares, ó Deus, nos concedendo um dia de paz, uma noite feliz, ó Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Deus, por todos os Teus benefícios para conosco. Tudo isso eu Te peço e Te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. O último aviso que queremos dar: domingo que vem as nossas congregações também, Igaraçu e Caetés 2, voltam a funcionar em nome de Jesus. Deus abençoe.